Mais um TriCast no ar a partir de agora. Vamos para mais um episódio. E, como sempre, agradecendo você que está aí curtindo com a gente, que está comentando, que é muito bom, viu? Porque o que eu acho mais legal, Rafa, são as pessoas, caramba, eu não conhecia aquela história de perto, passei a conhecer. E é exatamente isso que a gente quer mostrar, contar para vocês, é mostrar os nossos atletas que estão ali pertinho da gente, mas que não tem muita oportunidade de contar a sua trajetória esportiva, não é isso, Rafa? É, muita experiência das pessoas que estão vindo aqui, muitas histórias legais. O tanto de ultramaratona, quanto de triatlo, ciclismo, enfim, o TriCast está cada vez mais contagiando a galera, né, Nath? E a gente fica satisfeito estar contribuindo para o pessoal escutar e a gente disseminar essas histórias e trazer os ídolos para mais próximo das pessoas, né? Exatamente. Então, está sendo cada vez melhor e agradecer também os nossos patrocinadores que estão com a gente, sempre, né? Serra Grande, Magistral com seu cantinho novo. Exatamente. Se puder conferir lá, já sabe. Nosso Athletics, que tá com suplementos aí bacana, gel. E eu já vou abrir, então, um parêntese, já que você falou. Ó, nosso sorteio. Vou mostrar logo o que é. Aí você já fica aí, já fica participando. Glutamina, sempre bom, né? Você que treina aí, é sempre bom cuidar da imunidade. Tá em dia aí com todos os suplementos e já sabe, o recadinho para Marcela e para o Alemão. Estão em todos. O sorteio tá direto, né, Nath? Eles estão que estão. Então vão lá, confere. E a participação é grande. A participação é boa, né? Tá muito legal, com certeza. Aí. A gente conta também com Atletas, não é isso? Tem Plate Power que tá aqui com a gente também. E os sucos melhores da terra. O sucozinho tá geladinho, o meu tá até um pouquinho congelado, mas daqui a pouco ele descongela e fica daquele jeito, ó. Tem acerola, maracujá. Tem tudo. É só fruta top. Só Boa fruta. demais. E é bem da fruta. E nossos convidados de hoje, Vamos para os nossos convidados. Eu tenho certeza que você já passou por eles por aí. Ou eles passaram por você também. É possível. Grande Mário e Elione, muito obrigado aqui. 2 super atletas aqui que, com certeza, histórias que vão encantar aí as pessoas, inspirar para trazer força pra galera. É isso aí, porque essas histórias são demais. Que estão num cenário nacional e mundial, que eu estou sabendo aqui agora. O Elione mudou de categoria, né? Saiu, já tinha perguntado para ele se ele já tinha feito triatlo, ele disse que fez triatlo, passou pelo atletismo e agora está na canoagem, não é isso, Elione? Sim. Conta um pouquinho pra gente aí, Elione, da tua trajetória no esporte, como é que você ingressou no esporte, enfim, fica à vontade, sinta-se em casa aí para contar. Então, muito obrigado, tá? Obrigado, Natália, obrigado, Rafael, aí pelo convite. Eu acho muito importante para mim poder estar aqui, poder falar um pouco, poder contribuir, né? Eu me chamo Elione de Souza, sou um paratleta, sou profissional de educação física e em 2010 eu sofri um acidente grave, um acidente de trânsito. Até então, em 2010, não conhecia nada do esporte paralímpico, né? Não tinha deficiência. Então, foi um acidente que Deus me deu uma segunda chance de vida, né? Mas um acidente que eu sempre busquei, porque foi um acidente de trânsito. Eu sempre conciliava direção e bebida. No dia do acidente, estava sem usar o capacete, né? Então, já não conseguia mais guiar a moto, bati de frente com o carro. E aí teve o meu lado esquerdo todo esmagado, né? Fratura de braço, fratura de bacia e esmagamento e amputação da perna esquerda. Na época, eu tinha 26 anos. Muita revolta, porque isso tinha acontecido comigo, que eu era jovem, que eu não merecia passar por um acidente desse. E aí foram 42 dias de IJF, né, hospitalizado. Mais 2 meses, quando eu voltei para minha casa, voltei de cadeira de rodas. E eu vi que esse acidente não tinha só destruído minha vida naquele momento. Tinha destruído a vida da minha família, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs sofreram demais. E eu sou natural de Aracati, né? De uma vila de pescadores chamada Quixaba. E lá, cara, eu me senti completamente perdido. Você voltou para lá, saiu do IJF e voltou para lá. E aí eu voltei para minha casa e não sabia por onde começar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a Unifor, né? O Hospital da Unifor, o NAMI, onde eu tive o processo de reabilitação. E 2012 para cá, cara, o esporte, assim, quando Deus me deu essa oportunidade, o esporte surgiu na minha vida e eu passei 2, 3 anos
para admitir que a minha vida com amputação, tendo essa deficiência, minha vida tinha melhorado. E hoje, aqui, eu posso dizer com plena convicção que a minha vida transformou-se devido ao esporte, devido à minha deficiência, né? Que legal. E é isso. Mas aí como foi que você começou? Porque assim, aí fez a reabilitação toda na Unifor e lá já conheceu lá o projeto lá de atletismo, de corrida, ou foi alguém que te disse, vamos fazer algum esporte? Como é que foi assim que você deu esse início mesmo? A equipe multifuncional da Unifor, pessoal extremamente capacitado, preparado, né? Foram me mostrando diversas possibilidades, diversas como que eu falo? Áreas esportivas apresentando para pessoa com deficiência. Comecei na natação. Isso tu não sabia nadar, não tinha experiência? Nada. Zero contato com o esporte. Zero contato com o esporte, levantamento de copo, né? Vivia na praia ali, batia aquele futebolzinho ali, mas já com o intuito de sempre acabar o racha e ir pra bebedeira. Não conhecia nada. Então, fazer os 12 metros ali da piscina da Unifor, os 25 metros, era uma dificuldade tremenda. Sabe? Caramba! Aí começou como uma reabilitação, ou foi mesmo ele disse assim, vamos fazer um esporte, começa aqui pela natação? Sim, né? Eu fui para a parte da água para poder fortalecer o corpo, né? Nesse período de acidente foram mais de 4 meses aí. Com o Vicente foi? Com o Vicente, o maluco, né? Do professor aí, que é só coração, Vicente Cristina. Demais. Até hoje a gente tem contato, né? Eu virei amigo da Claudinha, né? Da sua esposa, Rafael. Tiveram maior paciência comigo lá no... Show de bola. No NAMI. Quando sarava uma coisa, a gente ia tratar a outra. E a gente, até hoje. A pessoa com deficiência vive muito, né, com esse pessoal da fisioterapia, com os médicos. Então, essas pessoas começam a fazer parte da vida da gente. Legal. E isso é muito gratificante. Quando fico repetindo aqui, vou repetir toda hora. Quando Deus deu essa segunda chance, Ele colocou, cara, uma legião de anjos aí que fosse me moldando, né? Minha vida transformou. Então, eu não chegaria nunca ao esporte, não ia conhecer nunca, se não fosse essas centenas de pessoas aí que passaram pela minha vida, né? Não tem... Muito legal, emocionante mesmo, porque a condução, né, assim, é o apoio que as pessoas vão dando, assim. E no momento que mais precisava, né, soube te encaminhar para o que hoje você é, né, um grande atleta, um grande para-atleta aí representando, como a gente estava falando, você vai chegar nessa parte aí de estar representando aí, né, o Brasil no Mundial, e saber que aquilo ia mudar a tua vida. Assim, saber te encaminhar, saber na hora certa, a forma como agir, como importante, e você saber também captar, né? Receber aquilo e usar aquela oportunidade para, vamos lá. Exatamente, né? Porque viver do esporte, né, Rafael, não é fácil. Não é fácil. Aí tu entrou na educação física nesse momento? O Vicente, né? O Vicente disse, só continua fazendo treinamento, só continua fazendo modalidade se começar a estudar. Olha aí, que massa. E aí tava afastado do ensino médio fazia mais de 13 anos, né? O Vicente é fera. Vai lá na faculdade, tá comigo, tem umas disciplinas que eu ensino lá, vai. Cara, não quero, meu ensino médio já tá 13 anos lá atrás, eu tinha um trabalho de vigilante, né? Trabalhava de segurança patrimonial, e aí, cara, a gente se acomoda a isso, né? Cidade pequena, a gente vai com esse comodismo aí, aquilo ali pra mim tava bom. Então, eu tive que levar essa pancada, cara, pra poder acordar e dizer, cara, dá pra fazer muita coisa, isso aqui é pequeno, vamos buscar mais, e é isso. Né? Top, Aí tu começou nadando? Nadando, né? Nadando piscina, até 2012 consegui um título de campeão brasileiro com equipes, né? E aí eu, essa oportunidade é boa porque... o cara é um metido, toda hora tá fazendo uma coisa diferente, mas é justamente isso. O esporte entrou na minha vida com quase 30 anos, Natália. Então, até, Rafael, a gente acertar a modalidade ali que tu vai se identificando, né? Sim. Hoje eu vejo, cara, que, por isso que eu não fazia nada de esporte. Eu não sou bom em nada. Não sou bom em nada dessas modalidades. Eu sou muito esforçado. É o esforço, mano. Não tem talento. Olha, mas uma pessoa também sem esforço, mas hoje, né? Natália, faz a diferença, né? Hoje a gente vê total. Então, se eu preciso melhorar, se eu preciso... pronto. Já adquiri a deficiência. Aí quando foi que o triatlo começou, tu teve vontade de fazer o triatlo? Aí me apaixonei pelo esporte, a piscina ficou pequena, né? Aí eu fui nessa. Cara, da natação, comecei a fazer as corridas de rua de muletas. Passei 4 anos aí correndo 5 km, 10 km de muleta.
Então, já nadava, já fazia as corridas de rua de muleta. Até então, tu não tinha prótese? Não tinha prótese, né? A prótese eu consegui em 2015, né? O pessoal me vendo correndo. Todo domingo tava nas corridas, batendo a muleta aí, perturbando o pessoal. Com as muletas aí todo domingo. E aí eu tive a oportunidade, né? Através do Betão, que dos meus maiores ídolos, a gente busca muito ídolos lá fora, né, Mário? E o Betão, que tem amputação de braço, é um cara que... é meu ídolo. Top, Ele, cara, faz o triatlo, tu já faz essas duas coisas. A parte mais fácil vai ter tu sentar na bicicleta. Sentar na bicicleta, pedalar com a perna vai ser fácil. E aí depois descobri que as provas eram tudo no Marino, cara, com aquelas subidas Nossa! O primeiro que eu fiz, eu detestei. A gente saiu brigando. Mas tu traz pro negócio desse, eu podia morrer aí. O pé ficava clipado na bike, não saía na subida. Eu não sabia se ia descer, se ia voltar. Como foi? Conta aí a experiência de pedalar no circuito, clipado, com a perna só, subindo dessa... Rapaz, dureza, viu, cara, não acredito que tu é meu amigo, não. Mas tu me trouxe pra cá, pra esse triatlo aqui, pra me sacanear, só pode. Isso é ruim demais, mano. É muito esforço, não quero isso, não quero. Mas na outra etapa já tava de novo. Dificílimo o pedal num circuito desse? O mais difícil é a corrida, né, cara? O mais difícil é a corrida. O pedal, querendo ou não, ali quando a gente sai daquela parte de inclinação... Aí dava uma recuperada, né? A bicicleta flui, né? Mas aí, quando nadou ali, que era a parte que eu mais gostava, né? Eu sinto uma leveza muito grande. É como se estivesse flutuando na água. E aí, parte para bicicleta, fazia o pedal só com a perna. E aí, nessa metade 2 anos aí, eu fiz o triatlo correndo de muletas, né? Também consegui alguns títulos, né? De no campeão triatlo brasileiro. também ficou com a muleta ainda? Fiquei com a muleta 2 anos, né? Aí, devido isso, o pessoal me viu correndo na rua. E aí a primeira parte para comprar essa prótese de performance foi uma vaquinha. Os corredores de rua, os triatletas, todo mundo contribuiu lá, levantou uma grana razoável, né? E aí o Apivida chegou com a outra parte do dinheiro e tá aqui, ó, prótese aí pelo teu esforço, pela essa dedicação por estar correndo aí. E aí, em 2016, eu cheguei nos Estados Unidos fazer uma Copa do Mundo de triatlon, né? Foi? Não fui bem não, tinha acabado de receber a prótese e fiquei em 16º para ver o nível, né? Caraca, meu. E o paratriatlo, cara, é uma das modalidades que eu mais amo, porque, tipo, tá ali fazendo as 3 provas, né? As 3 modalidades. E o nível é alto? Altíssimo, né? Muitos atletas. Bastante, né? Bastante. O Brasil ainda não tem tantos atletas, mas quando fala dessas provas fora aí pelo mundo, vai ficar cheio, cara. Aqui coisa em Fortaleza, quem são que faz triatlo? O Cláudio Amora, né? Também é um cara que vem batalhando aí muito tempo, 15, 20 são anos. São vocês aí 3? Eu, o Cláudio, tinha o Betão, né? Tinha mais... Seu Antônio também. Seu Antônio Bento, né? Isso. Tinha o seu Antônio. Isso. A gente teve aí no triatlon, né? No paratriatlon, uns 6 paratletas. Legal. E aí tu saiu do triatlon por quê? É onde eu queria chegar. Tipo, é muito desgastante para fazer o pedal, fazer a corrida, né? Conseguir treinar os 3, né? E são provas longas, né, Rafael? Isso eu tive... Eu passei um tempo com a prótese de 2016 até 2019, 2020 eu tive que tirar mais um pedaço da coxa, do fêmur, né? Eu cortei 10 centímetros de fêmur. Por causa da prótese? Por quê? Machucava muito o impacto. É mesmo? Criou uma inflamação na ponta do osso. O osso foi revirando assim, né? Foi criando um calo na cabeça do osso, do fêmur, de tanto impacto. Que o fêmur não foi feito para receber essa pancada, né? Então não tinha lá amortecedor. E aí foi ferindo, criou uma inflamação no osso. Aí eu tive que ir na pandemia... ficar hospitalizado. Caramba, eu sabia não. Mas aí o encerramento do paratriatlo foi no Ironman aqui, né? Em 2017, a gente fez por equipe. Eu, a Fá Fonseca e o Emerson Damasceno. O Emerson nadou, e aí eu fui pra bike e a Fafá fez a corrida. Legal, viu? E aí foi. Massa. Coroou aí a nossa despedida do paratriatlo. Aí se encontrou com a canoa. Aí foi a transição, foi daí dos 70.3 para canoa? Para canoa foi quando eu tive que corrigir, né? Fazer novamente uma cirurgia. Foi mais 3 meses aí sem a prótese, e aí o couto ficou menor, então a gente precisa de um couto, de uma alavanca grande para poder segurar 6 kg de ferro, né? Que a prótese pesa em média 6 kg. E aí com o couto menor...
tirou muito essa performance de corrida. Então, aí Deus foi lá de novo, não para o esporte ainda não, que ó, vai mexer os braços aí, vai se movimentar. Ah, entendi. Porque a alavanca influenciava em tu conseguir mexer Na as corrida. pernas numa habilidade Exatamente. melhor. Agora a coxa, o couto, né? A coxa menorzinha, tipo, não tem tanta sustentação de prótese, né? Em alguns momentos eu já tentei fazer o atletismo, né? E aí a prótese caía, sacava fora, né? Não tinha coxa para segurar, não tinha musculatura para apoio. contrair. Entendi. Aí a gente perdeu um pouco de performance aí na parte de membros inferiores. Aí foi nessa hora que tu foi pra canoa. Que aí eu achei outro caminho prático. Legal. Aí a idade vai passando e eu, cara, não quero parar o esporte nunca, então a gente vai se reinventando, né? Vai encontrando. Vai dizer, não, o cara tá toda hora trocando de esporte, trocando de prova, mas é para prolongar a minha vida no esporte, né? Não quero parar nunca. Legal, aí a canoa veio. A canoa veio, né? Como eu falei, me dediquei muito à canoa. A canoa é um esporte novo aqui pro Ceará? A pandemia fez surgir muito esse esporte ao ar livre, né? A gente já tinha 2 bases de canoa, né? Onde o pessoal tem as canoas, mas não tinha tanta procura. Mas era mais passeio. Era passeio, levava os turistas e tudo. Aí, a partir de 2021, começou o Campeonato Cearense com 4 etapas, né? Surgiu outras bases, né? Na pandemia fez com que a procura aumentasse bem razoável. Lá na Beira-Mar tem vários pontos, né? Tem no Náutico ali, tem mais ali perto dos peixes. Começa ali em frente ao Gran Marquise, né? As bases, e aí vai até o outro lado do Espigão da Rui Barbosa. Aí, a gente tem 8 bases de canoa. 8? São 8 bases? Eita, gente. Sabia não, que isso tudo é muito, viu? Elione, aí assim, pra competição, vamos lá, individual e dupla, como é? Tem. Quais são as categorias? A partir da individual, aí tem dupla, tem trio, tem 6. E aí, aqui no Ceará ainda não tem, mas a partir de Brasil, fora do Brasil, tem 12. Que uma canoa convencional, ela que comporta 6 pessoas, né? 5 remadores e o capitão, o leme, que faz a direção da canoa no último banco. Então tu vai na individual, né? Eu vou na individual. Entendi. Aí essas competições fizeram com que você se estimulasse para, né? Se destacasse dentro das competições para participar de mundial. É isso? Isso. O que tu vai agora vai ser o primeiro mundial ou tu já foi para o mundial? Eu já fui no Chile, né, em 2023, ganhei o Pan-Americano e esse ano eu fiz em Brasília a classificatória que me deu vaga para o mundial na Croácia. Que vai ser em dia 20 de setembro, de 20 a 24 de setembro na Croácia. Legal, então tá despontando. Nossa, vai representando nós aí. Tá representando bem, muito legal. E o nível aqui do Ceará é bom, assim, cresceu muito o esporte aqui. E como é que tá a canoagem aqui, tanto no teu perfil quanto no perfil amador e profissional? Como é que é o esporte da canoa? A nossa raia aqui no Ceará, né, o vento é muito alinhado com a condição de mar, né, Rafael? Por isso que a gente tem essas descidas por o Cumbuco. Às vezes a gente pega outro estado, o vento vem de um lado, a corrente vem do outro, desencontra, fica um mexidão ali e não consegue performar. Aqui que a gente tem um vento leste que acerta direitinho com a corrente. Então, essas canoas nossas aqui, a gente tem um potencial gigante. Legal. A gente anda em média aí a 13, 14 km por hora numa canoa individual. Isso é muita coisa. É muita coisa, é rápido. A gente já tem outros atletas aí também que já ganharam o Campeonato Brasileiro, né? E para uma curiosidade... É praticamente um pace da pessoa, um pace de 4,20 mais ou menos, né? Isso, um pace de 4,20. A pessoa correndo. Forte, né? O pessoal, vários atletas aqui do Ceará já estão correndo aí os 10 km abaixo de 1 hora, né? Que essa é a meta, parecido com os 10 km da corrida. Exatamente, né? Legal. E alguns já estão conseguindo. Aí vocês treinam, tu falou esse percurso daqui pro Cumbuco. Esse percurso daqui pro Cumbuco é o que acontece os campeonatos, né? Mas para vocês treinarem, aí vocês ficam ali só na beira-mar, vocês criaram um circuito... E aí ficam passeando nesse circuito. Sim, a nossa maior distância que a gente faz o treinamento aqui, porque quando é Cumbuco, a gente desce com as canoas a favor do vento e o caminhão, a carreta, traz a canoa pela estrada, né? E aí, pra gente não fazer sempre isso nos treinamentos
ficar inviável. Inviável, né? A gente vai até o Maracuca, E quanto né? maior a canoa, maior tem que ser a carreta, né? Se combinar de muita gente. Não mas aí já tem carretinha. Já tem as Legal. carretinhas, tudo adaptado para receber as canoas. E aí nosso circuito começa ali do Mercado dos Peixes e a gente vai até no Marina Park, né? Só uma ida dessa dá uns 5,5, 6 quilômetros, aí voltou, deu 12. Pronto. Aí já é um bom treino. 1h20, 1h30 de treino, né? Isso, a gente faz 1h30 de treino, né? Legal. Aí é Legal. todo dia? O treino é diário? Todo dia. Todo dia. A força nos braços, viu? E nessa época de vento, então, E aí quando pega contra vento. A Natália conhece já lá. Tá vendo? Ela já tem essa noção. Mas é isso mesmo. A gente tenta fugir, fazer abrigadinho, né? Com a canoa ali passando bem na costa, próximo à areia, que os prédios barra mais o vento, né? Então vai ali protegidinho para voltar. Entendi. Legal. Boa. Mário, agora conta você. Opa. Sua história aí. Como você ingressou no esporte. Bem, vamos lá. Meu nome é Mário Tebet, eu sou natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tenho 45 anos. E eu tive um AVC aos 5 anos de idade, né, que deixou sequelas do lado direito. A minha mão não abre quando eu estou sobre fortes emoções, nervoso e tal, como aqui agora. Nada, não. Não, mas nervoso no sentido de estar me expondo e tal. Enfim. Então, assim, eu não consigo relaxar. A mão esquerda fica normal, você relaxa e tal, enfim, consegue lidar bem. Só que o lado direito meu, ele se comporta assim, mais. a boca puxa um pouco, o pé fica em forma de garra, né, e para dentro. Só que aquilo, eu tive esse problema com 5 anos de idade, né? A deficiência começou com 5 anos de idade. Então, foi na virada da escola, né? Vamos falar assim, eu estava aprendendo a escrever com a mão direita, mudei para a mão esquerda, né? Na época eu virei atração na escola, porque fui o primeiro... Eu morava no interior, tinha até uma história engraçada, né? Eu fui um dos primeiros coleguinhas da escola a andar de metrô, então cheguei lá cheio de história, né? Porque eu fui para o Rio fazer exames para descobrir o que tinha acontecido de verdade. Aí descobrimos e começamos a tratar. O tratamento na época era fisioterapia, não tinha medicamento, nem cirurgia, nem nada, né? Então, assim, era fisioterapia, movimento e aquela coisa toda. Com o tempo, né, eu sempre fiz fisioterapia, eu nunca parei de fazer fisioterapia. Então, hoje eu tenho 45, são 40 anos de fisioterapia. Como a Eliane falou, né, a gente acaba virando... é quase uma necessidade, né? Quase faz parte da nossa semana ali, do dia a dia. Já está, né? Hoje não é só o recovery, é a fisioterapia. Ela me ajuda também na parte de mobilidade, na parte de movimentação, na parte de... Enfim. É diária, então? Ou não, não necessariamente? Basicamente, porque eu tenho exercícios que eu faço em casa. Né? Isso, eu uso muito liga de elástico, né? Bolinha para rolar com o pé. Então, assim, tem bastante coisa e eu vim aprendendo isso com o tempo, né? A evolução da fisioterapia eu vim pegando ali. Né? Então, aí com o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, desenvolvendo. E aí... Meu pai tentando ajudar, meu pai e minha mãe, me colocaram no esporte. Na época, me colocaram para fazer karatê. Foi o primeiro esporte que eu fiz, fora o futebol, que já vinha né, de berço. Né? Futebol como todo mundo, né? Como todo mundo no Brasil. Primeiro presente, uma camisa do time do pai ou da mãe e uma bola. Tava nos racha, né? Não, mas é por isso que eu digo. Aqui não tem um que passou por aqui e não começou no futebol. Não, ainda mais no interior, né? Do estado do Rio, que a gente não tinha tanta opção na época, né, de esporte. Aquela história, assim, com a bola, você tá em qualquer lugar, né? Assim, não dá para negar, assim, essa facilidade de você estar ali, tá brincando com uma bolinha, né? Sim. E aí, me colocou no karatê, eu gostei. Aí do karatê eu fiz capoeira, taekwondo, basquete, voleibol, sabe? Tudo que a escola me dispunha na época, porque eu estudei numa escola que fomentava bastante a atividade esportiva, né? Me deu, eu agarrei. Né? Só que sempre misturado com as crianças que jogavam ali. E eu ainda não tinha essa visão do para-atleta, né? Do para-esporte, isso.
Então, assim, eu estava sempre ali tentando me desenvolver. Como é que eu posso fazer, tendo a minha dificuldade, para poder chegar junto com o outro, no mesmo nível que eles, ou então jogar do meu jeito, tentar ser melhor que o que eu puder, né? Então, assim, eu fui fazendo essa rotina, né? Quando eu tinha oportunidade, fazia um esporte diferente. E, assim, gostei de todos. E sempre tive assim, o desejo, né? De me superar. Né? Sempre tentar ali mais e, sabe, nunca parar, nunca deixar as pessoas me imporem limites. Aí chegou a adolescência, né? Aquela coisa toda, você quer aparecer para as meninas e tal, não sei o quê. Então, assim, aí você começa a cair um pouco, né? Você começa a se bulinar, você começa a se como é que eu vou dizer? A se boicotar, né? Isso, se boicotar. E nessa de se boicotar, eu fui lá no fundo do poço, né? Tive que me pensar bem ali o que eu queria da minha vida. Aí sim eu tomei partido, falei, não, vou tomar conta da minha vida, eu vou estudar, eu vou chegar onde eu quero, não vou me limitar pela opinião dos outros ou pelo que os outros falam de mim, né? Nessa época eu só jogava futebol, então, né, segui ali. Aí entrei na faculdade, né, lá em Volta Redonda mesmo, né? Até então já tinha feito natação, pedalava na cidade, não tinha, né? Porque lá, por ser uma cidade pequena, né, e de muito fluxo de carro, então era perigoso sair de bicicleta. Então, deslocamento era só de ônibus, carro, a pé. Eu andava muito a pé, cara. Eu lembro que na 5ª série eu saía da escola na hora do almoço e ia a pé para casa. Dava 1 hora de caminhada. Caramba. Ia de boa. Então, assim, passava pelo meio do mato, sabe? Tinha meus caminhos, né? Então, assim, eu fui me desenvolvendo desse jeito, né? Dessa forma. E aí, tive a oportunidade de morar em vários lugares do Brasil, né? Devido à minha formação, eu sou engenheiro de formação. Hoje eu trabalho na siderúrgica aqui do Pecém. E eu tive a oportunidade de sair de Volta Redonda, ir para Itaguaí, trabalhar no interior do Rio. Aí lá eu parei de praticar esporte, fazia um pouco de musculação. É isso que eu ia perguntar. Até então tu fazia o quê? Né? Era só futebol, certo. Que era o que todo mundo jogava, era o mais fácil, né? Era o mais cômodo, né? Porque era o mais fácil de achar a companhia para fazer e tal. Era mais fácil de integrar, né? Porque eu estava numa cidade nova, não conhecia ninguém, então foi para eu continuei no futebol. Aí de Itaguaí eu fui para o Mato Grosso trabalhar numa usina de cana-de-açúcar. Aí lá era uma cidade menor do que Volta Redonda, então assim eu corria, né? Mas corria por minha conta e risco. Nunca tinha ouvido falar em assessoria esportiva. Tá? Botou na tua cabeça isso era em torno de 2010. Falava, não, eu vou correr de ponta a ponta na cidade, que era pequena. Então, assim, saía, corria lá, estava de boa. Corria todo dia, 5 dias na semana, 7 Parecia dias. a história do Jamal, né? Vou bem ali, dava uma corridinha. Isso, e era legal, porque hoje eu tenho para mim que a melhor forma de você conhecer qualquer lugar ou é correndo, ou é pedalando, ou é caminhando. Aí eu tô contigo, viu? Então, assim, a gente viaja, a primeira coisa que a gente faz é vamos correr. Justamente. Aí depois a gente faz tudo de novo, né? Turístico. Isso aí. E aí, tive a oportunidade de conhecer... queria muito comprar uma bicicleta para ir para o trabalho de bicicleta. O trabalho ficava a 40 quilômetros com uma serra no meio. Caramba! Então, assim, já tinha esse desejo, sabe? Já tinha essa gana de querer me desafiar. Só que nunca tive a coragem. Faltava aquele estímulo, um pouquinho mais. Porque na época eu era o único, acho que, pessoa que pensava assim. Aventureiro. Sabe? Do grupo ali de colegas que eu tinha no trabalho, que eu convivia lá no Mato Grosso, eu era o único que pensava assim, pô, eu quero ter uma bicicleta, andar de bicicleta e tal. Mas andar dessa forma, sabe? De comprar o capacete, comprar uma sapatilha. Na época eu só via na televisão.
Eu não tinha ideia do que... Mari, enquanto tu fazia isso, tu não tinha problema nenhum. Tu tá falando que teu pé ficava assim, acolá. Não, sempre administrando. Sempre administrando. Você conseguia fazer tudo, adaptava, Sim, ou as dores que tu vinha a sentir, ou dor, qualquer coisa. O que era dor naquela época? Eu nem sabia que existia dor. Vai sabe? assim mesmo, né? É tipo do Então, jeito assim, que tu veio no esporte no começo no colégio, tu ia levando isso aí também pra corrida. Eu vou fazer aqui do meu jeito mesmo. Por isso que eu tô vou perguntando. Por incluindo. isso que eu perguntei, porque pelo que tu ia falando aí, nada Nada me Vai. afetava, né? Sabe? Isso aí não é um problema. Isso aí é adaptável, digamos assim. Pronto, vamos lá. Eu saía para correr, se não desse para correr, se o pé tivesse um pouco mais teimoso, né? Que eu chamava na época, né? Que eu não conseguia controlar. Eu parava, caminhava, sabe? Não tinha aquela Esperava. cobrança de performance e tal. Era Só queria fazer. Era só para o bem-estar. Né? Para me deixar bem, para eu saber, pô, hoje eu treinei, hoje eu fiz o que eu queria, né? E de lá eu mudei, voltei para Itaguaí para trabalhar na mesma planta, né, que eu trabalhei antes, só que eu fiquei lá há pouco tempo. E Itaguaí continuou não tendo tanto atrativo para a prática de esporte. Na verdade, eu não procurei. Aí de Itaguaí eu fui para Tatuí, no interior de São Paulo, né? Morava bem na beira da estrada lá. Era louco para comprar uma bicicleta nessa época. De novo, né? Porque eu morava a 10 quilômetros da empresa. E era estradão, sabe? Não era a estrada principal, que é Castelo Branco, mas era uma estrada que dava para ir. Aí pronto, agora eu vou. Agora eu vou. Agora vai dar certo. Só que na época aí teve alguns, né? Minha mãe falou, você não vai comprar. É perigoso e tal, enfim. Aí, conselho de mãe e tal, enfim. Aí eu tentava nadar, só que era muito frio no interior de São Paulo, né? Não tinha piscina aquecida na época. Então aí acabei deixando a natação de lado, fiquei só na musculação e um pouco no futebol. Aí que começou a aparecer as dores, começou a aparecer as lesões, né, do futebol mesmo e tal. E aí eu vim para cá, para trabalhar nessa mesma empresa, eu trabalhava numa empresa de vidro. A história do frio era pior pra ti? O frio é pior para mim. Pior, né, não? Né? Quando eu chegar na história do Iron, eu vou entrar nessa história do frio, vocês vão entender. Então, assim, mas lá, por eu não ter essa questão da performance do triatlon, né, de querer performar, para mim, sabe, sentir frio e tal, era de boa, né? Eu administrava, era parte do contexto, né? Não tinha problema. Aí de lá eu vim para cá, né? Comecei a trabalhar numa empresa, mudei para outra empresa, né? Que é a siderúrgica onde eu trabalho hoje, estou lá há quase 10 anos. E aí que vem a história do triatlo. Fortaleza, você sai na beira-mar, é gente praticando esporte de tudo quanto é forma. 4h30 da manhã já tem gente correndo, né? 5h30 da manhã já tem gente fazendo ginástica. Não, e agora, com a canoagem, é no mar. É no mar. Olha, é lindo de ver. Onde você olha, tem gente praticando esporte. E assim, você pode escolher. Hoje eu vou fazer triatlo. Não, hoje eu vou fazer natação, mas eu vou fazer corrida. Hoje eu vou pegar a bicicleta ali e vou pedalar. Hoje eu vou correr na areia. Hoje eu vou fazer ginástica, eu vou fazer, sei lá, mobilidade com o cara ali, vou fazer canoagem, né? Cara, é fantástico. Né? E na época eu não conhecia ninguém. Aí que vem a história do triatlo, que tá a mudança de chave, né? Eu estava voltando da empresa, porque eu trabalho no PCM, a gente vende ônibus, né? E eu, olhando o Facebook, achei uma postagem do Elano Ribeiro, né, que vocês devem conhecer, falando de como ele fez para ir para a Kona, a primeira vez dele. Né? Contando a história e tal, enfim, eu vi que ele postava num blog, né? E aí eu fui lendo aquilo e eu sempre fui muito intrometido. Né? Então, assim, peguei... Hoje em dia você tem a facilidade dos chats, né? Sim. Chamei ele no chat lá e ele respondeu. Sabe, muito acessível na época, sem me conhecer nem nada. Eu nem conhecia. O que eu conhecia de triatlon era o que eu via na televisão, Leandro Macedo, a Fernanda Keller e tal, que eram as referências da época para mim, né?
Então, aí, conversando com ele ali no Facebook mesmo, então ele já me instruiu, falou, procura uma assessoria em Fortaleza, hoje eu treino com essa assessoria, mas treino à distância, né? Vou te indicar para você comprar uma bicicleta usada, porque se você gostar, aí você vai evoluindo nos seus equipamentos, compra um tênis bom e tal, enfim, ele foi me orientando assim. Aí eu busquei uma assessoria, né, que na época era Triativo, do Elton e do Mohana, né? Engraçado que eu fui conhecer o Elton no dia da prova do Ironman, que eu fui ver o Elano competindo, que era o Ironman mesmo, era o full. Se eu não me engano, foi o último full aqui em Fortaleza. Foi 2016. 2016, isso. Porque 2017 eu fiz o revezamento. E aí, nessa de conhecer, eu conversei com o Elton lá, a gente começou a treinar junto. E aí, eu reparei que Fortaleza, embora você treine em uma assessoria em particular, mas todas as assessorias ali são como se fosse uma grande família. Né? Aí fui conhecendo a Zona Alvo, fui conhecendo a Evolution, fui conhecendo a Runners e as outras que tem a Santiago Ascenso e tal. E aí você vai conhecendo as pessoas e vão vendo ali que são... Na hora de treinar, você treina com a camisa da tua assessoria, mas ali está todo mundo junto. Aquela todo mundo comunidade está todo mundo junto. Isso que era legal, né? E aí eu tive a oportunidade de ver o Elione nos treinos, né? Porque ele treinava muito de manhã, o Amora também aparecia por lá, né? Era mais fácil encontrar os dois. E aí, não puxando para o lado dele, mas ele virou uma referência para mim, né? Porque eu falava, pô, o cara, né, com a deficiência dele e tal, tá competindo e tal. Eu falei, pô, vou virar amigo dele para ver como é o caminho aqui, né? Porque a gente não tinha tanta informação, né? Eu nem sabia que existia FETRES, né? Fui conhecendo com o tempo. E aí, um grupo de amigos também formou um time de triatlon, né? Vamos falar assim, só de amigos. E aí, onde eu fui fazer a primeira competição no Iron, né? Com um time de revezamento. Só que aí eu comecei a treinar só o ciclismo, que eu ia pedalar, porque na época eu pedalava com um grupo lá do José Walter, né, de um bairro próximo ao meu. E aí estava treinando só para o pedal, né, só para pedal. Que era o Emerson e quem? Não, na verdade foi... Não, o Emerson foi o Elione que foi não? Aí foi a Elione, foi. Na verdade, o grupo que a gente fez foi uma moça nadando, né, eu pedalando e um rapaz correndo, né. E aí a gente... Só que aí nesse meio tempo tinha as provas da FETRES, né? Foi quando eu me federei a primeira vez e quando eu competi a primeira vez se eu não me engano, foi no sprint no Marina. Aí, cara, quando eu vi o Elione correndo e tal, bicho, quando eu vi ele, eu falei, cara, eu tenho que ganhar desse cara. Tem que ganhar, já colocando meta dura, né? Falei, pô, o cara tá aqui há muito tempo. Falei, não, minha meta é ganhar dele, né? E, cara, quando eu saí para nadar com ele, que eu vi que o cara foi embora, falei, caramba, bicho. Vai demorar. Vou ter que remar muito para ganhar dele, vou ter que ganhar muito. Só que aí... Isso foi que ano? Cara, foi 2016 para 2017, que foi quando eu comecei a treinar, foi em agosto. Então, assim... E eu já tinha essa ânsia, né, de querer crescer mais e tal, enfim. Na época, minha esposa fez a prova conosco, né, só que ela fez só o do Atom, né, que aí foi aquela prova aí foi tu que levou ela? Tu que incentivou ela pro esporte? Na verdade, nós fomos juntos, foi? Né, porque quando eu fui, ela falou, eu também vou. Ah, legal. Né? Só que aí aconteceu um fato que eu daria um conselho para qualquer pessoa hoje, né? Dá tempo ao tempo, olha para todos os lados, né, vamos falar assim, e tenta ir no mesmo, levar junto, sabe? Porque eu dei muita velocidade a treinamento, a entrar muito de cabeça e acabei deixando ela, né? Na época também ela estava fazendo faculdade e tal, então a realidade dela mudou um pouco e ela teve que largar o esporte. Né? E eu segui numa velocidade enorme, né? Porque eu fui do sprint pro olímpico, em um ano eu já estava no meio Iron fazendo revezamento, no outro ano eu já estava no meio Iron fazendo sozinho, né? Então em 2 anos aí eu já subi um nível muito
rápido e muito forte. Né? Tanto que foram meus melhores tempos no triatlo. E aí, com essa evolução, né, eu fui galgando ali outras metas, né, e aí fui aprendendo como é que funcionava o esporte. Como eu disse antes da gente começar aqui, né, eu tenho o paratriatlon, ele é dividido em categorias, né, a categoria é dividida por mobilidade e força. Né? Então, você tem ali da PTS 1, se eu não me engano, né? Até a PTS 5, que é o máximo de força. Na Olimpíada, agora, a gente vai ver a PTS 4 e a PTS 5, né? Que são as categorias escolhidas. A categoria de cadeirante e a categoria de deficiente visual, se eu não me engano. Isso no triatlo? No triatlo. São 4 categorias diferentes. Então, assim, a minha categoria é PTS 4, né? Só que a minha deficiência foi homologada, né, pela federação via... Eu tenho que fazer o exame, né? Eu tenho que passar pelo médico. Então, esse ano, agora eu vou a Brasília, né, para passar por esse médico. Sempre você tem que passar por uma avaliação? Não, é uma vez só. Você passa uma vez, se eu não me engano. É porque nunca coincidiu, é isso? Nunca coincidiu. Eu nunca tive, devido ao trabalho, rotina e tal, nunca coincidiu de eu conseguir, né, ir. Entendi. Então, eu tenho essa pendência comigo, né, porque eu quero competir no Brasil afora. Eu já tive a oportunidade. Você quer competir no Para triatlo, triatlo, porque até então você compete normal. Não? Quando eu compito nas federações, né, em provas de federação, eu sempre vou no paratriatlo. Ah, tá. Né? Engraçado que quando... E aí você pode ir sem essa autorização? Não, eu levo a autorização que eu tenho. Você leva a sua? Porque hoje ela está lá como Certo. PTS 4. Ah, tá. Mas se for para o Mundial, tá válida? Não. Por isso que tem que ir no médico deles, então. É por isso que... Entendi. Porque quando eu fiz o primeiro meio Iron, eu fui classificado para o Mundial de Ponte Vedra. Cara, eu fiquei, sabe, extasiado. Eu falei, nossa, Mundial e tal. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Falei, pô, já? Beleza, vamos ver. Aí tentei ir pelo paratriatlon, que era o sprint e tal, enfim. Aí falaram, pela tua deficiência não ser homologada, você tem que ir na distância full. Aí eu falei, não, na full eu não quero ainda, porque eu ainda estava treinando para fazer o full. Né? Que, na verdade, lá é um pouquinho mais que um meio Iron. E aí, né, iniciei os treinamentos. Aí minha bicicleta, né, era uma Speed. Gostava muito dela. Eu tive que adaptar o freio, né? Na verdade, eu inverti o freio. Eu passei o freio da direita para a esquerda. Então, eu só tinha o freio de trás. E eu só passava a marcha da frente. Para passar a marcha de trás, eu tinha que trocar de mão para fazer o movimento. Entendi. Então, assim, era muito perigoso. Aí que você vê, né, como é que é o negócio, a questão da comunidade do triatlon aqui. Você conversa com um, conversa com outro, você conhece o mecânico e tal. Aí conheci o Romaico. Aí levei lá na loja que o Romaico trabalhava. Ele falou, Mário, vou colocar aqui um câmbio de triatlon colocado no teu drop do lado esquerdo. E, cara, resolveu o meu problema. Parte do meu problema. Aí, outra coisa. Deixou tudo do lado esquerdo. Não, deixou tudo do lado esquerdo. Só que ainda tinha um problema do freio. Né? Porque se eu tivesse os dois freios, né, modulados ali, seria melhor para mim do que só frear atrás. Sim. Para andar no plano é uma maravilha. Para descer serra é complicado. Não, eu vou chegar lá. Não, porque eu já me meti em cada uma. Antes de chegar na Fodaxon, o Rafael foi parte integrante disso. Eu vou chegar lá. Mas aí, nessa de buscar adaptação para bicicleta, a gente não tem ninguém que adapte bicicleta aqui, né? Você também corria com uma adaptação para colocar ali o seu motor, né? A tua bicicleta também era adaptada? Era adaptável para prender o corpo, né? Porque ficava deslizando muito de um lado, tirava a performance ali. Aí ele tinha ali uma proteção, né? Que fazia o apoio para ele e ele pedalava só com a perna. Para deixar fixo ali, pra deixar o outro trabalhando. Para firmar. Exatamente. Porque senão perdia, né? Ficava perdendo muito, né? Aí, nessa, eu comecei... Aí, cara, rede social serve para isso, sabe? Esse é o lado bom de rede social.
Você vê o cara, né, praticando e tal. Eu perguntei pro cara, pô, só tem um braço, como é que você faz para frear a bicicleta? Ah, eu comprei um cilindro que puxa um cabo a partir do freio e sai 2 cabos que ligam o freio da frente e o freio de trás. Ah, de quem você comprou? Eu comprei de fulano. Aí entrei em contato com o cara falou, não, fabrico para ti e te mando. Beleza. Aí fabricou, levei, coloquei na bicicleta, modulou os 2 freios, agora eu tô seguro. Agora eu vou aprender a andar de bicicleta de verdade, né? Segura. Nessa época não tinha problema de andar clipado, né? Tomei alguns tombos, claro, né? Faz parte. Mas aí comecei a usar mais. Aí comecei a ir para a serra com o pessoal, né? Aí me metia nos treinos do Rafa, me metia nos treinos de todo mundo. Porque esse é o lance que eu acho legal aqui de Fortaleza. Eu treino na assessoria X, mas fulano vai para a serra, eu quero ir para a serra. Eu posso ir? Pode. Sabe? É só chegar. Sabe? Você tem que conhecer, claro, não é você só... que vai e tal. Isso, né? Porque... Contar os treinos na serra, como foi? Não, o treino da serra mais legal que eu foi quando eu consegui ir para o Mundial de Nice. Porque como é que eu consegui ir para o Mundial de Nice? Essa história é legal também. Eu fiz o meio Iron aqui, eu fiz em 6 horas e 12, sabe? Puta tempo, meu melhor tempo em meio Iron até hoje, né? E aí eu sempre tive essa ânsia de querer mais, né? Falei, para onde que eu vou agora? Eu vou pro full ou vou continuar no meio Iron? Vou. Mas tem Mundial, como é que faz para ir pro Mundial? Aí comecei a buscar informação, e a informação não tá fácil. Você entra no site, a informação não tá tão disponível, né? Hoje está mais, mas não está tão disponível. Então, enfim, aí você busca e tal, manda e-mail para um, manda e-mail para outro, ninguém te responde, até que eu consegui a informação. Para o para-atleta que não seja cadeirante, né? Porque o cadeirante ele consegue nivelar um com o outro, porque o cara vai de cadeira de roda, né? A cadeira ali de corrida e de ciclismo, então você nivela. Porque como tu falou, tu não compete com... Isso. A pessoa, o cadeirante, né? E nas provas comerciais, tipo Ironman, Challenge e tal, eles não têm categorias subcategorias de para-atletismo. Embora você entre ali como PCD. Mas você entra como PCD de forma geral. Todo mundo junto no meio do bolo. Isso aí. Todo mundo junto no meio do bolo. Então, assim... Eu entrei em contato com a organização do Ironman Mundial. Eles me responderam e falaram, para tua deficiência é sorteio. Então, a prova é em setembro, é 4 meses antes. Então, em maio é o sorteio e em abril abre a inscrição. Aí eu fiz a inscrição sem pretensão nenhuma, sabe? Sem nada. Em maio, eu saindo da fisioterapia, do nada um colega meu me manda um recorte do Facebook falando que eu ia para o Mundial. Tinha saído lá. Nossa, saiu no Facebook. Saiu no Facebook, 3 nomes. Eu falei, cara, eu tremia. Eu tremia e tinha acabado de receber um e-mail, só que eu não tinha visto, né? Eu entrei no carro, eu tremia, eu chorava, sabe? Falei, caramba, e agora? Como é que eu faço, né? Porque eu só tinha dinheiro para inscrição e algumas coisas. Não tinha me preparado e tal. Você sabe quanto é que custa para o Mundial? Eu acho que você tinha acabado de voltar de início. Eu você lembro, tinha acabado de fazer o contigo na CP, não foi? Então, lembro. Aí é que começa a história do Máriozinho aqui no triatlon mundial aí, né? Falei, beleza, eu vou encarar. Aí perguntei para minha esposa, né? Falei, e aí, o que você acha? Ela falou, Mário, é o que você gosta, é o que você ama, vamos em frente. E ela sempre me apoiou, porque nessa época eu treinava de manhã antes de ir para o trabalho e depois do trabalho. E ela que me ajudava com a parte de alimentação e tal. Tinha dia que eu estava desanimado, ela ia junto. Então, assim, eu sempre tive um apoio dentro de casa muito bom. Sem apoio, né? Ninguém vai para frente. Ninguém vai para frente. Não adianta que você não vai só. E aí... Nessa, né, eu tive que movimentar algumas coisas, ir atrás de patrocínio, ir atrás de vaquinha e tal, fiz o que dava, né? Eu consegui ali levantar uma verba legal para poder ir, né, Falei, beleza, agora é treinar. Aí, joia.
Aí tava com a minha bicicletinha lá de carbono e tal. Falei, pô, essa bicicleta aqui deve dar, né? Só que aquilo, eu não tinha noção de relação para subir montanha. E lá início é a mesma montanha, é a mesma, o 70 também? Montanha. É a mesma montanha. Então, assim, eu não tinha noção de nada, sabe? E na época, a assessoria que eu tava, ela estava mais focada em outras provas. Então, quando eu treinava muito no rolo, por causa do horário que eu treinava, e fim de semana eu ia para rua. Então, eu ia para rua para treinar na estrada aqui, que era plano. Às vezes ia para o Beach Park, né, para a região ali de Porto das Dunas. E aí, de novo, a rede social, né? O Rafa, sempre que saía para treinar com a Zona Alva, ele tinha atletas indo na época, né? A Michele, o Rodrigo. Então, assim, todo mundo treinando para ir para o Mundial. Aí eu cheguei para o Rafael e perguntei, cara, posso ir junto? Porque a assessoria que eu tô não tem ninguém, é só eu. E falou, não, vem. E, cara, eu lembro até hoje que a gente chegou lá no posto, ele instruiu a gente como é que tinha que pedalar, que tinha que manter a constância e tal, enfim. Cara, a gente subiu 2 vezes, se não me engano, a Pendanga. Isso. Ixi, ele já tinha ido um fim de semana antes, aí que eu vi que ele tinha ido, e aí eu fui no outro. Cara, eu fiquei apaixonado. É top ali, Pendanga. Eu fiquei apaixonado. E aí, cara, assim, fui pro Mundial, adorei, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de sair com a minha esposa do Brasil, né? Ela foi junto, claro, né? Tem que levar. Participou até então me dando apoio. Então, na hora de comer os louros, vai junto, né? Claro, é justo. E aí fui competir, sofri com a relação pro plano, né? Que eu tinha uma 11,28 atrás e 54,39 na frente, coisa do tipo. Sabe, sofri. Eu lembro que eu estava começando a subida, estava bem. Eu falei, eu vou atrás desse senhor aqui, era um japonês. O cara foi, mas foi numa velocidade que eu não conseguia acompanhar. Eu falei, o que está acontecendo? Sabe, é aquela subidinha que nunca termina, aquele zigue-zague, né? Tipo Tour de France. E é logo no começo, depois que vira... Logo no começo, nossa, aí vai. Aí vai, sobe, 35 quilômetros 35 subindo. Ai, meu Deus. Depois 35 descendo, aí você vira passageira. Assim. Você vê que o francês realmente é diferenciado, o europeu... O europeu é diferenciado, Ele é... Já tive a oportunidade piloto, de né? ver. Na verdade, É coisa de louco. É assim, é fantástico e... A habilidade, né, que eles têm de... porque enquanto a gente nasce com a bola de futebol, eles nascem com a bicicleta. Né? Acho que o primeiro brinquedo que o pai dá lá é uma bicicleta pro filho. Fala, toma, agora pedala. Vai subir. E lá tem muita montanha. Então, assim, foi uma oportunidade legal que eu tive. Aí, depois desse Mundial, eu fui sempre querendo ousar, né? Querendo mais e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer um full. Tá na hora do full. Isso. E aí falei, pô, vou fazer o Ironman e tal, enfim, né? Aí nisso eu conheci uma marca de rodas, a Elevo, que me patrocina até hoje, e que é canadense. E aí eles começaram a me estimular a fazer o Fodaxman. O Vitor é doido pra fazer, né? A Fodax. Falei, cara, e ele já conversou comigo várias vezes sobre isso. Ele falou, pô, vamos fazer, faz o Fodaxman e tal, enfim. Falei, vou, tá. A gente vai ser teu staff, beleza. Aí fui. Aí treinei, aí veio a pandemia, né? Foi no ano da eleição. A prova era 1 semana depois do segundo turno da eleição. Até então estava tudo liberado. Eu falei, putz, vai ser top, eu estou bem treinado. Subi a Pendanga várias vezes, subi Baturité, subi, sabe? Chegava em Guaramiranga com sangue nos olhos, né? Falei, pô, estou bem, vai dar certo. Aí, depois da eleição, cancelaram a prova porque bloqueou tudo de novo, por causa da pandemia. Falei, caramba, e agora? Aí me frustrei, aí transferiu para o outro ano, aí fiquei um tempo sem treinar e voltei a treinar, né? Não no mesmo ritmo, mas consegui ali pegar o ritmo de novo, né? Treinar, fazer os treinos de serra novamente. E aí, fui para a prova. Cara, a prova é fantástica, eu recomendo para qualquer um, porque sai... Sabe, a prova é do atleta, é de atleta para atleta, né, que eles costumam dizer. Porque é um grupo de atletas, eram 4 amigos que fizeram essa prova, né, um faleceu, que é o Felipe Manente. Então, os 3 amigos que ficaram seguem com a prova e você nada 4.000 metros numa represa, em Nova Veneza, no escuro.
Você começa a nadar 4 horas da manhã. Você pedala 173 quilômetros, você sobe a Serra do Rio do Rastro, que é a metade do trajeto, depois tem a outra metade até Urubici. Então, é de ponta a ponta. Você não volta para onde você saiu. Aí, Urubici, você corre os 42, né? Só que aí você já subiu 3.600 de ganho de altimetria. Tudo isso? Isso. 3.600. A bike é 3.600. 3.600 de ganho de altimetria. Nossa. Até a Serra do Rio do Rastro é 1.700. Que é a metade do circuito. Depois a outra metade começa o sobe e desce ali, interminável. Aí quando você vai ver, você já subiu 1.320, se não me engano, no final. Senhora. Aí você chega e ainda vai correr 42. Aí você corre 4 no asfalto, 8 na pissarra, né, na terra batida, e corre o restante no asfalto de novo. Então, assim, é uma prova fantástica. Aí tem 2 chegadas, né? Porque como a chegada é num parque nacional e tem tempo para fechar, né? Tem horário para fechar. Então, quem chega até um certo horário no ponto de corte, que é no quilômetro 26, pode escolher ou subir o Morro da Igreja, que é 1.100 metros de ganho de altimetria. Ainda Ninguém escolhe isso. Não, todo mundo escolhe. Todo mundo. Se eu chegasse lá a tempo, eu estava fazendo conta para chegar. Se eu chegasse, eu ia subir. Ora, você já está lá. Você tem 2 horas e meia depois para subir. A intenção é subir. A intenção é subir, sabe? Quem está lá. Quanto mais difícil, quem vai para a prova quer subir, sabe? Ninguém vai com intenção de ir por baixo. Só vai por baixo porque o parque fecha. Porque senão todo mundo subir. E aí faz 8 quilômetros indo e 8 quilômetros voltando. Aí dá 600 e poucos metros de ganho de altimetria na corrida. Eu fiz a parte de baixo, né, porque eu estressei ali, eu terminei a prova com 18 horas e 40. Né, e, cara, foi fantástico. Assim, foi meu primeiro full, eu terminei extasiado. Nossa, que 18 legal, horas e 40. 18 horas e 40. Todo mundo me esperando, né? Estourei o tempo. Enfim, mas é aquilo. Quando a prova é feita com carinho, né? Porque a proposta da prova é diferenciada, outra, né? Isso. Legal. Então, assim, o pessoal ficou me esperando e tal. Enfim, fantástico. E aí nessa eu fui trocando de assessorias, né? Para poder tentar me encontrar, porque eu treinava muito só. Então, na última assessoria que eu estou hoje, que é a BR Esportes de São Paulo, eu fui para ela porque eu estava procurando alguém que pudesse me ajudar com um diferencial que eu não tinha aqui, que era a parte de mobilidade, né? Que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Né? Eu estava vendo que a minha performance estava ficando para baixo, né? Estava caindo, eu não conseguia performar. E aí eu fui atrás deles, através da minha nutricionista e de um amigo que treina lá. Eles falaram, né, me deram referências. E aí eu consegui chegar a um acordo com o meu técnico hoje, que é o Luciano Focar, né, de como fazer meu treinamento. Né? Não é nada diferente de ninguém, se você olhar. Né? Mas tem algumas coisas ali que a gente leva em consideração para poder ter longevidade no esporte. Né? Porque o que está acontecendo hoje? Eu comecei a fazer prova muito longa, com a preparação deficitária, vamos falar assim, né? Sem prezar a musculação, mobilidade, fisioterapia, recuperação, por causa minha prioridade ao trabalho, né? E família, né? O esporte vem em terceiro plano, vamos falar assim. Então, isso começou a pesar. E pesou de um jeito que eu comecei a me lesionar. E aí comecei a me lesionar sério. Né? Tanto que eu resolvi treinar para um Ironman, né? Eu fiz o Ironman ano passado, em 2023. Florianópolis. E aí, em 2022, eu fui assistir, né? Coincidiu de eu conseguir assistir. Eu lembro de lá. Eu lembro de chover. Eu tava na chuva, torcendo, Então, assim, eu já vi que o negócio não ia ser fácil. E ali eu decidi, eu quero isso para mim. Né? Eu vou fazer. E aí encarei, né? De novo, treinando longas distâncias, a Carol comigo de carro, né? Me dando todo o apoio logístico aí. E aí fui para a prova, né? Cheguei em Floripa, tempo lindo, sol de rachar. Floripa? Sabe? Sendo Floripa nos últimos anos. 20 graus. Chegou no sábado, o tempo fechou. Virou tudo. Virou de ponta cabeça, chuva, vento, sabe? Frio. Falei, caramba, não é possível. E aí, beleza.
Aí chegou na hora de iniciar a prova, o tempo estava ameno, né? Nublado. Eu falei, pô, do mesmo jeito que nubla, né? Pode limpar, né? E dá bom. Ou então ficar desse jeito aqui, que tá ótimo, né? Sem chover e tal. Engano meu, né? Floripa sendo Floripa. E aí fiz a natação, né? Suave, roupa de borracha, né? Nadando bem, né? Bem consciente do que estava fazendo. Saí da natação feliz da vida, não estava chovendo na hora, mas o vento já estava frio, né? E aquilo ali em Jurerê, né? O vento fica... Ele não tem tanto vento, porque tem as casas e tal, mas quando você sai ali para o canal e pega a estrada, sim. aí começa a prova. E aí quando você sai na parte da estrada de verdade, que você vai fazer o vai e volta, né? Aí você pega logo o vento de costas que te empurra e você fala, pô, tô bem pra caramba, né? Aí Agora quando vira. Média alta, e quando vira, aí tu começa ver. a prova. Aí começa a prova. Aí, cara, aí ali é abaixar a cabeça, né? Fazer o que você sabe e falar, vamos que vamos. Aí no meio do caminho da primeira volta até o túnel, né? Começou a chover. Aí falei, agora é, sabe, psicológico, tem as subidas, depois o plano, a beira-mar. Quando eu cheguei na beira-mar, estava 13 Isso, graus. tu não foi preparado para sentir muito frio. Fui. Foi? Eu já fui com tudo armado, porque como já iam precavendo a gente do frio que poderia vir, então eu já deixei no Special Needs já um porta-vento e tal, enfim. Então, peguei muita chuva, 13 graus ali na beira-mar, muito vento, e aí fiz o pedal todo, né, com uma certa dificuldade. É bem difícil. Não posso ajudar com isso. Você... Não pode, aí sou eu mesmo. Né? Aí era Ele que eu tinha que e se eu. virar mesmo. Tinha que se virar mesmo. Então, assim, Cada vez mais Tá vendo? tecnológico esses aparelhos. até o telefone sabe. Mas aí eu fiz o pedal dentro do que eu podia fazer, né? Me protegi, parei lá no Special Needs, peguei o que eu podia pegar. Aí comecei a corrida. Né? Quando eu comecei a corrida, eu comecei até bem. Falei, pô, vai dar bom. Porque a minha intenção era correr 2,5 nos postos de hidratação. Enquanto eu me alimentava e tomava água, me hidratava, eu ia caminhar. Então era sempre assim, 2,5, caminhava 2 minutos. 2,5, caminhava 2 minutos. Para quê? Para o batimento baixar, você dá aquela quebrada Voltar. e voltar. Mas até chegar no 2,5, eu já comecei a sentir dificuldade. Aí eu passei pela casa da minha assessoria e falei com a esposa do meu treinador que eu precisava de ajuda. E aí eu comecei a sentir o impacto. Porque quando você sai da Búzios e pega aquela rua de vai de lá. mão dupla, aí você começa a ficar sozinho. Sozinho. Menino. Ali realmente começa a Bicho corrida. pega. E aí eu fiz a primeira volta só. E tem uma particularidade legal que quando eu terminei a primeira volta, eu estava já desiludido. Falei, não vai dar tempo. Que eu olhava no relógio, fazia conta, falava, não vai dar às 17 horas, né? Que é o tempo limite. A minha esposa pegou o tracker e falou, Mário, por aqui você termina com 1 hora de Folga. se você manter esse ritmo que você foi. Eu falei, esse ritmo que eu fui dá para manter. Vai doer, mas eu vou manter. Por quê? Como estava muito frio, eu já estava muito condicionado ao frio que eu vim do pedal, o pé entrou e eu estava correndo com o pé virado. Né? Tem vídeo. Tu adapta o teu tênis ou o tênis se adapta? Tênis é normal. E o meu pé direito é 2 números menor do que o pé esquerdo. E os 2 pés são do mesmo tamanho, o tênis. Não, mas aí então tu usa... O quê? Tu Tênis usa normal. o tênis grande. Meu tênis é 43. Tu usa ele eu teria grande. que usar 43 e 41 outro pé. Pra dar toda a parte de pisada ali. Tinha que é comprar pesado. 2 pares. na Tinha que verdade. comprar 2 Toda pares. vez. Não, eu nunca comprei. Eu sempre corri com tênis normal. Aí Até ele hoje. fica grande e o Fica que grande, tu eu me usa... adapto. Não, Tá. só aperta ali Só em aperta cima, mais, né? de alguma Prende forma, no pra- tornozelo e Certo. vambora. Né? E aí, foi o que deu para fazer. E aí eu comecei a administrar. Corria, sentia a dor ficava insuportável, parava de correr e caminhava. Aí fui nessa. Corria, doía, parava. Corria, doía, parava. Foram 30 quilômetros assim. Eu terminei a prova de corrida em 6 horas e pouquinho. Fazendo dessa forma. Aí, quando terminou, eu estava esquentando. E aí eu comecei a correr mais rápido.
porque o músculo ia relaxando, né? Conseguia E aí eu conseguia correr melhor. recuperar. E aí, quando eu terminei, cara, nossa senhora. Aí, quando as pessoas me perguntam hoje, né? Qual é a prova mais difícil? O Ford Axman ou o Ironman? Eu falei, das que eu fiz, o Ironman foi mais difícil. Porque, como eu disse, o Ford Axman eu terminei muito bem, né? E não tinha essa questão do frio. O Ironman, como veio a questão do frio... Atrapalhou. Então, me atrapalhou. Então, ele, para mim, foi mais difícil. Sim. Foram 2 conquistas, assim, que quando eu conto história para as pessoas, né? As pessoas ficam admiradas, né? Do que a gente consegue fazer com as nossas condições. Limitações. Agora, Mário, tu se encontrou no triatlo, então, né? Sim. Se encontrou eu não e parou consigo... Engraçado que esse ano eu tirei mais para focar no trabalho, aí eu dei uma reduzida, né? Falei, não vou treinar tanto e vou trabalhar, assim, vou me aplicar mais ao trabalho, então, enfim. E eu comecei a sentir dificuldade na passada, comecei a sentir dificuldade na mobilidade do braço. E aí eu vi que voltando com o esporte, né? Que para mim era tipo um exercício diário, começou a me fazer voltar ao que era antes. Aí eu resolvi, né, esse ano, tirar um pouco o pé das longas distâncias, voltar à base do sprint olímpico legal. e fundamentar de novo ali a parte de mobilidade, musculação, fisioterapia. E agora eu tô com um time bem legal, né, de preparação física. E assessoria junto para dar apoio. E aí, quando eu preciso treinar, cara, eu sempre vou no Rafa, vou no pessoal. Ótimo. Aí tu tá assistindo melhor em relação à força, isso? Cara, pela diminuição do volume? Engraçado que quando eu tava sem essa questão do acompanhamento, né, da musculação, da fisioterapia, eu corria muito com o joelho para dentro. O joelho direito entra, né? Tanto que eu não posso fazer adução, que é para dentro, né? Tem que fazer sempre a abdução. Aí eu comecei a fazer muito exercício com liga, né? Para abrir a perna. Isso. E aí agora eu consigo correr com o joelho reto para frente, né? Ele não entra tanto. Mesmo cansado, eu consigo ter o domínio da pisada do pé, embora seja fraca, né? Por causa da ponta do pé, que eu tenho fraqueza mesmo. Estou trabalhando isso hoje. E estou conseguindo ter o domínio do joelho. Para ele levantar, eu consegui pousar o pé na frente. Porque há um mês atrás, eu caí na beira-mar, correndo. Num pace de 7 e pouco, sabe? Eu e minha esposa... Cara, eu bati o pé o pé direito, que ele corre para dentro assim, curvado, na panturrilha esquerda. Aí eu não consegui recuperar, porque toda vez que eu tropeço, eu recupero e continuo correndo. E já sabe, né? Você também já sabe se defender, condicionado, né? Isso já está condicionado. E só que aí eu não consegui me levantar. Aí eu só escolhi como é que ia cair. Como é que ia cair? Né? Aí caí, machuquei a mão e tal, enfim, um pouco o joelho. Esperei recuperar e aí continuei. Sabe, até hoje eu estou conseguindo aí dominar a arte da corrida da caminhada. Tu se sente assim também, Elione, como o Mário falou, né? Assim, que o exercício trouxe a ele uma condição melhor de viver com a deficiência que ele tem, né? Tu, assim, também com a perna, a forma de tu... A partir do que tu conseguiu conquistar com o exercício, tu também... sente falta? Hoje vocês dois já praticam sempre, né? Mas assim, te deu uma condição bem melhor de conseguir viver, de conseguir manusear, assim, se movimentar. A forma do esporte na tua vida também te deu mais mobilidade ou mais forma melhor, porque provavelmente o teu corpo hoje é bem mais forte do que era, né? Sim, com certeza, né? E isso que o Mário falou, a gente começa pela fisioterapia, né? E essa fisioterapia fortalece a gente para a gente chegar nesse esporte do alto rendimento. Então, quando esse alto rendimento de treino mais pesado começa a baixar, aí a musculatura rapidamente a gente perde. Tipo, o Rafael perder um tanto ali quando ele para um treinamento leva um tempo maior. Sente. Mas para a gente com deficiência, cara, perde rápido demais. Tá? Então, é como o esporte a gente usa... como realmente qualidade de vida. A gente se dedica... Funcional, né? Para ficar exatamente, funcional. A funcionalidade do corpo não pode perder, né? Entendi. E aí, com o passar do tempo, né? A gente sabe que o corpo vai envelhecendo, ele vai ficando mais... Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu não posso parar. Pode parar.
Então, aí eu acho que o triatlon É mais completo, é uma né? fonte É a aí fonte pra mais poder completa. levar, E qual a próxima prova? Já tem? Rafael, eu tô querendo... Eu não vou fazer o Iron de Fortaleza esse ano, né? Eu tô com vontade de fazer Aracaju, mas ainda tô verificando ainda por causa das datas. Tem um ponto legal que, por eu ser PCD, né, acaba tendo ali um desafio maior e inspirando as pessoas, né? Só mudando um pouquinho a tua pergunta. Eu consegui inspirar dentro de casa minha família, né? De certa forma, minha esposa hoje ela corre, ela tem lá seus desejos, seus anseios, né? Talvez faça aí um triatlon futuramente. Mas o meu irmão, eu levei para o esporte, né? Já fez o Iron comigo ano passado, né? E a minha irmã também está tendendo a fazer um triatlon esse ano. É estudo, então. Então, assim, e cara, isso é na empresa, é no dia a dia, é o que eu costumo falar com minha esposa. Eu saio, as pessoas me conhecem, me chamam pelo nome. Eu olho assim de cima e embaixo e falo, quem é? Eu não conheço, mas a pessoa me conhece, sabe a minha história, fala da prova, me pergunta quando é que é a próxima prova. Eu converso normal, só que eu não sei quem é a pessoa. Por quê? As oportunidades que a gente teve na vida, né, Cara, eu já tive a oportunidade que vocês me deram também, né, junto com o Ciro, né, de aparecer na TV. Já tive a oportunidade de aparecer em outros podcasts, em outras páginas de contexto de esporte, né, do triatlon. Então, assim, as pessoas me conhecem, né, no Brasil. Né? Eu cheguei no Iron, as pessoas me chamam pelo nome, em Florianópolis. Então, assim, é legal. E você vira referência. Total. Né? Então, nessa de virar referência, você ganha uma super responsabilidade, né? De estar sempre ali fazendo o melhor que você pode e sabe, de estar sempre ativo. Embora você tenha ali suas responsabilidades do dia a dia, como eu disse, o trabalho é prioridade, a família é prioridade, né? Mas eu quero fazer esse ano a prova de Brasília, né? Que é o... Então, tu se sente responsável também em deixar essas pessoas deixar o ídolo Mário ainda ativo? Tipo assim, motivadas, eu elas preciso mais fazer, motivadas. porque tem muita gente que está se inspirando em mim, então eu também quero por causa disso. Eu tento pensar assim... Eu tento pensar dessa forma, sim, tá? Para motivar, para ser um dos fatores, mas não ser o principal. Primeiro eu tento fazer por mim. Para não estar sempre se cobrando, né? Isso, porque para que flua de uma forma mais... tem que ser natural. Porque a gente é atleta amador. A gente não é profissional. Eu, pelo menos, não dependo disso para viver, né, hoje. Então, assim, para mim é um esporte, é o que eu amo fazer, né? O que eu me descobri realmente, o triatlon para mim. Fortaleza para mim foi a virada de chave do esporte, né? Eu jogava bola aqui, eu me machuquei, eu falei, não vou jogar mais bola. Aí eu vi no triatlon ali uma forma de continuar tendo a vida ativa no esporte e tal. E, sabe, mas essa cobrança existe sim, né? Hoje no meu círculo de relacionamento, tem gente no trabalho que se inspira em mim, né? Tem gente no meu círculo de amizade que se inspira no que eu faço. Então, isso, querendo ou não, acaba entrando na tua rotina, né? Sim. Entra no natural, né? E as pessoas virem conversar de triatlon comigo é super natural. E as pessoas me olham com aquele olhar de admiração, sabe? Tipo assim, pô, você já fez e tal. Igual quando eu chego na natação, a pessoa que me dá treinamento aqui em Fortaleza, no SESI da Parangaba, né, o Fábio, ele chega e ele conta para todo mundo, pô, o Mário nadou 4.000 metros no escuro, sabe? E as pessoas chegam... Ei, Mário, um parêntese, 4.000 metros no escuro, não pensava em peixe, nessas coisas, não, vindo... Pensava, tanto que quando eu larguei... Pior que a pior coisa, né, não? Quando eu larguei 200 metros à frente, eu parei. Eu parei que eu fiquei com medo, né? Me deu pânico. E ali eu fiquei uns 3 minutos pensando se eu voltava para trás. Sério. E eu fiquei para trás.
Porque você só tinha a luz da boia do amiguinho indo na frente E e nas boias de Nossa contorno. Senhora, tenso, não tinha viu? nada. Eu sabia que tinha uma torre de igreja que estava coberto pela água e tinha um monte de capivara ali que poderia vir. Maria! Que é uma história antiga das capivaras lá dessa represa. Então, Nossa assim, Senhora. aí eu baixei a cabeça e falei, não, cheguei até aqui, eu vou terminar. Vamos. Aí, cara, quando eu fiz a primeira volta, eu falei, agora só falta uma. E aí começa a clarear, o sol nasce, fica tudo mais bonito. Vamos fazer um parênteses aqui para as Olimpíadas? Vamos lá. Paralimpíadas, né? Que tá chegando. O que é que vocês estão nessa... Qual a expectativa? Como é que vocês veem esse esporte paralímpico puxando? O Elione estava falando há pouco tempo, falou ali logo no começo, dessa história que viver do esporte aqui realmente é muito difícil. E eu acho que a gente vê cada vez mais, assim, pelo menos nas transmissões, né? Que a gente vê essa dificuldade quando o atleta ganha, quando o atleta consegue ali. A gente que está no esporte sabe como é chegar lá. Tipo assim, a dificuldade que tem de chegar lá, né? Então, assim... conseguir ter mais atletas, mais brasileiros competindo, se dividindo aí entre as modalidades, a gente que é do esporte consegue ver isso como uma grande vitória. Às vezes o próprio triatleta, né? O Hidalgo se cobrando, dizendo que é uma porcaria, que ninguém vai ver onde ele chegou, ele ficou em 10º. A gente vê que foi um grande feito, né? Total. Talvez os outros que não entendam de esporte vejam, ganhou não vale nada, né? Mas tá ali entre os 10... Tá ali já, entre os melhores do mundo. Já é. Conseguir essa Já vaga, tá né? lá, Conseguir a vaga, que é uma coisa quase impossível, Isso. né? É realmente isso, né? É muito lamentável, né? A gente vê cada entrevista ali de atleta já renomado, todo mundo passou por uma história muito difícil, né, Verdade. cara, para chegar nesse pico, nesse auge, né? Então, a gente não, como o Mário falou, a gente tenta levar muito no natural. O país que a gente tem é esse, né? Infelizmente, a gente não teve essa cultura, não tem essa educação, cara, e dificilmente a gente vai mudar, né? A gente ainda falar que o Rafael trabalha com esporte, o cara, isso é trabalho? Tu trabalha fazendo isso? Quase todo mundo, cara. Isso. Ninguém não tem essa consciência. É uma pena muito grande. Porque a gente vai num consultório médico, antes do medicamento, todos os médicos hoje, né, Rafael, estão passando atividade física. E a gente ainda não conseguiu perceber que o esporte transforma realmente vida. E cada história que a gente ouve, e ainda não está tão claro Não isso, fica nunca né? claro, né? Porque é a história que muda, é a história que muda. E aí, E as pessoas não conseguem entender que esse é o caminho, que pode ser mais um caminho. mais um caminho, né? E isso lamenta muito, eu fico arrepiado. Que a gente fala de pessoas com deficiência, mas quantos jovens a gente perde, cara? Quantos talentos jovens, vida mesmo, que a droga chega na frente do esporte, né? Que a gente vê na nossa cidade sendo dessa forma. O número mínimo de pessoas que usam beira-mar e o tanto de jovens nos bairros, na periferia, né, cara? E isso deixa muito triste. Falando um pouco do nosso estado, a gente é muito crítico. A gente acostuma criticar, jogar o nosso problema para o outro. O governo não faz isso, a prefeitura não faz. Rafael, mas a gente tem umas bolsas, né? Não é o que a gente queria. E lá atrás não tinha nada. Mas hoje a prefeitura corre atrás, o governo do estado, de alguma forma, vai cedendo uma passagem, vai tentando. Só que está muito longe. Mas a gente tem que deveria ser, né? A gente tem que mostrar esse lado bom para que esses jovens venham com a gente, também essas pessoas se sintam um pouco atraído, né? De cara a gente diz, isso não serve, vai procurar um trabalho, vai ver outra coisa para tu fazer. Cara, isso mina, isso tira toda a possibilidade que a gente tem. O Paralímpico, a gente comparando o Brasil no convencional, a gente tem um número de medalhas gigante. Maior, bem maior. Né? Bem maior. Mas por causa disso, a deficiência já te coloca na luta. Tu tem que estar preparado já. Você tem que ir pro corre. Tá? Né? O que a gente precisa? Esse material humano aí. Né? Essas pessoas, esse ciclo, essas correntes que a gente tem. Que o Mário falou, não é diferente em nada na minha vida. Se não tiver esse suporte de família, de amigo, de anjos mesmo, meu irmão, vem cá que eu vou adaptar tua bicicleta, já vi assim, vou fazer para ti. O que a gente precisa é acordar cedo, dizer, cara, tô disposto. Bora lá. Fazer o bora lá. Legal. É só isso.
Tá? E isso serve para todo mundo, né? Deficiência física tá lá, a gente tá vendo. Mas, cara, o emocional... Aqui também. A gente é virado em emoção. Às Você vezes se o cara sente- levanta da cama lá, mano, tô bem hoje não. Você se sente mais forte mentalmente? Tem que ser, tá? Tem que ser. Todo dia eu vou estar com esse problema, e aí? Vou hoje não? Não tem pra onde voltar, Ah, não tem. meu trabalho é aí na praia, não tem acesso, não vou lá não. Nunca vai ter. E aí não vou me Faz difícil. acontecer. Isso aí. É o que a gente consegue quebrar ali quando levanta da cama. Faz acontecer. E a gente que acorda 3h50 tá na frente aí, 4 horas tá na frente de todo mundo, mas a gente já tá na Começa frente. primeiro, né? Não? A gente Tem mais chance. Você vê o trânsito que a gente pega descendo pro nosso trabalho, não tem ninguém. Zero. Então a gente tá bem, tá no caminho certo. E vendo o sol nascer, coisa mais linda. Ó, É isso todo dia que eu agradeço, sabe? Bom demais. Poderia Encontrar nessas poderia coisas a 12 forma anos, de... poderia estar morto lá naquele asfalto, a cabeça esmagada, e Deus Verdade. dá uma oportunidade de todo dia eu ver o sol nascer. É bom ver demais. o sol se esconder. Então é agradecer, cara. E... Aliás, quem quiser fazer um passeio com a Elione Sim, na canoa, né? A prefeitura, né, nos últimos 7 meses, ela deu uma licença. Hoje eu tenho um espaço na praia. Uma coisa também que... Eu já fiz canoa escotilha. Uma coisa que eu não esperava era poder, Rafael, estar formado profissional de educação física e tudo que as pessoas fizeram por mim, lá no dia que eu caí lá, que entrei na fisioterapia, que os profissionais da Unifor me mostraram cada modalidade. Hoje eu estou à frente para passar isso para as pessoas, Legal. né? Hoje eu tenho assessoria na canoagem, né? Levando o meu nome. Não queria fazer de outra forma, mas vai ser seu nome, você tem isso, tem esse merecimento. É isso aí. Eu não gosto não, mas então vamos lá. Mas vai. Massa. Mas vamos. Então, cara, graças a Deus que tudo que o esporte fez por mim transformou minha vida. Com essa minha formação, Rafael, eu tento devolver tudo. Massa, Vamos muito devolver legal. aí, E tá devolvendo. isso é meu motivo de maior felicidade, sabe? queria te fazer 2 perguntas. O teu esporte, né, a canoagem, tem na Olimpíada? Tem sprint, né? O nosso Legal. é maratona. Ah, tá. A gente tá naquela peleja de nos próximos ciclos entrar. Então Quem sabe, né? tem o cowboy de aço lá, o maluco, né? É. Que ele tá, mas é prova de 200 metros, Não, né? mas aí A é gente questão não tem de... raia. Mas é a mesma canoa? É a mesma canoa, mesma. só que é sprint, né? E aí Aí a gente você- não aí tem que é- raia, não tem boia para fazer aqui, ainda é Entendi. mar aberto, né? Isso. Tem correnteza. É. Então... E a outra pergunta é se outros deficientes quiserem ir lá praticar canoagem contigo, você consegue adaptar para eles? Sim, a Fá Eu já sei que- fez, cadeirante, É que né? cada deficiência tem uma particularidade. Se eu for lá, ele vai conseguir, né, me observar e tal, enfim, colocar para mim uma condição que eu vá seguro, né? Então, assim, tem o cara que é cadeirante, então, assim, é legal deixar claro para todo mundo aqui que está aberto para todo mundo, né? Sim. o E a praia é esporte- acessível, né? Hoje em dia Exatamente. você consegue chegar até o ponto, a gente consegue adaptar para a pessoa poder chegar com a cadeira de roda e tal. Então é bem legal. Bacana. Muito bom. Muito obrigada, gente. Antes Bom de demais. vocês já acabar, deixa eu dar aqui mais um presentinho do nossos... Mais um parceiro nosso. Que legal. Casa Girão, com nossas aí. blusinhas aqui personalizadas. A gente está aqui com alguns modelos. Show. Que massa. A gente quer também fazer que vocês façam parte Certeza. dessa nossa comunidade. Contribuíram muito Contribuíram aqui com essas com histórias. essas histórias. A gente que agradece, né? Rafael, referência aí, trabalho lindíssimo. Então, a gente recebeu o convite. Vou, não vou, eu tenho coragem disso, mas, cara, não dá para perder uma oportunidade dessa, não né? dá. Dá não, porque a história de vocês também é legal. E para outras pessoas também, como você falou, vocês serem, né, espelho, vocês serem Inspiração. Fonte de inspiração, referência. Né? Referência, outras pessoas se motivarem, como você motivou ali o pessoal que trabalha com você, família. Sim. Com certeza você também motivou o pessoal ali que está perto de você. E quem está assistindo agora, se motivar O também. pessoal vai gostar demais. Obrigadão. Obrigado, a gente agradece. Obrigado Valeu, pela gente. oportunidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.